Começar. Boa noite, a gente é o grupo LVT, é o grupo 5, e essa aqui vai ser a nossa apresentação, nosso seminário 1, da matéria de Engenharia de Sistemas. Eu sou o Guilherme Lorenzato, meu nome é Guilherme, e eu vou começar falando sobre o nosso projeto. Então, no glossário do nosso projeto, a gente começou com a introdução e a missão, o escopo do projeto, os stakeholders, que são, na prática, os patrocinadores, né, as instituições que vão ajudar a gente, o mapa completo da rede de valor dos stakeholders, que é o SVN, os CONOPS, que são os conceitos de operação, os requisitos, a análise desses requisitos, a herança desses requisitos e as referências bibliográficas. Eu vou estar falando até os stakeholders, então o Tiago vai falar até os CONOPS e a Vitória vai pegar dos requisitos até o final. A introdução. Então, em 2014, os cientistas da Universidade de East Anglia, no Reino Unido, publicaram resultados de suas pesquisas recentes na revista Nature Geoscience, onde eles relataram a descoberta de 4 novos gases que ameaçam a camada de ozônio. São esses o CFC 112, CFC 112A, CFC 113A e o HCFC 133A. Essa é a referência dessa informação, esse Jennifer 2018. Os cientistas fizeram essa descoberta depois de estudarem blocos de neve que conseguem preservar naturalmente o ar de até 100 anos atrás, podendo avaliar a sua composição. Além disso, a gente tem evidências que sugerem que os raios podem estar associados à formação dos primeiros compostos chamados aminoácidos, que podem ter ocorrido durante os estágios iniciais da evolução atmosférica da Terra. A missão do nosso grupo, tendo em vista tudo isso daí, e amparados por essa disciplina de Engenharia de Sistemas do nosso curso de Ciência da Computação na UFSCar, e motivados pela competição Projeto e Telecomunicações de Baixo Custo, espaçonave classe CubeSat da Olimpíada Brasileira de Satélites, tendo em vista tudo isso, a nossa missão é observar a atmosfera do planeta Terra e a camada de ozônio com ênfase nos vestígios de gases. A respeito do escopo do projeto. Espera-se desse projeto alcançar um número suficiente de dados sobre os gases da nossa atmosfera para que sirvam como consumo dos gráficos, que possuem o objetivo de datar os estágios da evolução da atmosfera com o passar dos anos. Além disso, servirá como tese para criar suposições da quantidade de gases da camada de ozônio que atualmente encontram-se também na atmosfera, e como esses gases estão mudando e como estão surgindo novos. Por fim, analisar o impacto desses dados obtidos nas vidas terrestres atualmente e das próximas gerações. O projeto ele vai ser sustentado pelo conhecido dos 3 integrantes, conhecimento que provém da prática adquirida das seguintes disciplinas: Engenharia de Software 1, Banco de Dados, Desenvolvimento de Web 1, Metodologia Científica e algumas mais. Além da atual disciplina Engenharia de Sistemas, que está apoiando o projeto. Ademais, todos os envolvidos no projeto estão sob regime do estatuto presente no fim desse relatório. Agora, nossos stakeholders. Os stakeholders que são relevantes para o nosso projeto são esses abaixo. O professor, que ele tem o papel de professor e orientador para a equipe dentro dessa competição. A UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos. O investidor, que é um investidor entusiasta da área de foguetes. Jornalista aposentado, que já cobriu 3 edições da Olimpíada Brasileira de Satélites e agora busca equipes novatas para documentar sua história. Consultor financeiro. O consultor financeiro trabalha com incentivos financeiros a equipes para competir. A organização da Olimpíada Brasileira de Satélites, né, a OBSAT, que está aqui por organizar a competição.
e o fornecedor de equipamentos e peças, que fornecem as peças para a montagem do CubeSat e dos sistemas embarcados. Aqui então nós temos a nossa primeira tabela, a tabela do Value Flow. Então o professor, ele vai ser ofertado para ele equipamentos e serviços pela UFSCar, suporte também pela UFSCar, as notícias do que está acontecendo na área pelo jornalista e consultoria financeira pelo consultor financeiro. A UFSCar vai ser dado suporte pelo professor e notícias pelo jornalista. A nossa equipe, ela vai receber suporte do professor, consultoria financeira do consultor financeiro, incentivo fiscal do investidor, notícias do jornalista, um local de pesquisa e testes pela UFSCar, as regras e normas pela organização da Olimpíada Brasileira de Satélites, os equipamentos e peças pelo nosso fornecedor de equipamentos e peças. Ao investidor vai ser fornecido serviços pela UFSCar também, divulgação e notícias, ambos pelo jornalista, e a nossa equipe vai estar dando uma notificação de progresso para esse investidor, porque para ele não ficar para ele ter justamente essa nossa satisfação, a gente dá uma satisfação para ele, já que ele está investindo na nossa equipe. O jornalista, ele vai receber opiniões de, na prática, todos que estão envolvidos direto ou indiretamente nesse projeto, como a UFSCar, o professor, o investidor, o consultor financeiro. E também a nossa equipe vai dar a satisfação dessa notificação de progresso para o jornalista, para ele poder fazer as notícias que ele bem entender. Ao consultor financeiro, então, o pagamento vai ser feito pelo investidor, as notícias vão ser dadas pelo jornalista, o extrato bancário, que vai ser onde a gente justifica todos os nossos gastos, presentes e futuros, e passados também, para ele justamente consultar a gente, né? Para a gente fazer uma consulta com ele, no caso. O fornecedor de equipamentos e peças vai estar sendo pago pelo investidor e a organização da Olimpíada Brasileira de Satélites vai estar recebendo a participação e progresso da nossa equipe. Esse daqui, então, é o mapa completo da rede de valores de stakeholders no modelo Hub and Spoke, SVN, que é um mapa bem simples, onde a gente mostra todos os stakeholders em vermelho. Então, temos aqui o fornecedor dos equipamentos e peças, o jornalista, o professor, a UFSCar, o investidor, o consultor financeiro e a organização da Olimpíada Brasileira de Satélites. E também aqui no meio a nossa equipe. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa equipe está relacionada com todos esses stakeholders. Só que, no entanto, tem esse mapa mais complexo que mostra, além de todos os stakeholders, nossa equipe aqui no meio. É meio que uma releitura desse mapa aqui, só que combinando essa tabela inteira nele. Então temos aqui o jornalista recebendo as opiniões de todos os stakeholders, a nossa equipe recebendo notícias, incentivo fiscal, equipamento e peça, regra, normas, local de pesquisa, suporte, tudo pelos nossos stakeholders também. E então toda aquela tabela está descrita nesse mapa, juntando a esse para ficar algo mais visual na hora de apresentar o documento em si. Então agora eu passo para o Tiago, ele vai explicar um pouco melhor essa parte de conceito de operações. Muito obrigado. Oi, bom, eu sou o Tiago e eu vou falar sobre os conceitos de operações que a gente utilizou no nosso projeto, né, do CubeSat. E, bom, o que é um conceito de operação, né? O conceito de operação é onde a gente detalha as ações que o nosso satélite vai tomar, né, junto com
junto com os atores que vão efetuar essas ações, né? E a gente detalha esses conceitos em fases, né? Em etapas que a gente divide cada ação. Por exemplo, nessa etapa de operação de conceito 1, ela detalha o lançamento. As fases são o lançamento do CubeSat acoplado ao foguete, como o passo 1. Aí o passo 2, o voo fazendo uma rota pré-definida e realizando a coleta e armazenamento dos dados, que serão as amostras dos gases, né, na atmosfera. 3, a recepção de dados simultânea à etapa 2, ou seja, o CubeSat ele vai receptar esses dados armazenados. Aí o passo 4, armazenamento dos dados ao começar a rota de volta, ou seja, nessa rota pré-definida, existe certo ponto definido pelo GPS que a rota de volta é iniciada. Então, aí ele inicia o armazenamento dos dados. Aí o passo 5, salvar os dados no servidor da UFSCar, ou seja, o nosso CubeSat ele vai enviar todos os dados, né, para a nuvem da UFSCar, para eles serem armazenados. Aí a fase 6, acionamento automático do paraquedas do foguete, que é para evitar o nosso satélite ter danos na queda, né, na volta à Terra. Aí o passo 7, pouso e recuperação do satélite CubeSat em solo, que nós, né, a equipe, vai até o local de pouso do CubeSat, que já é previsto, né, pela rota pré-definida. E o passo 8, que é o pós-processamento dos dados coletados, que depois é feito por nós, né, analisar os dados que a gente coletou lá da atmosfera. E logo abaixo a gente tem os atores e as ações que cada um executa. Por exemplo, o GPS acoplado ao CubeSat para ter salvo a rota mais curta de volta à origem, né, que é justamente essa rota pré-definida. Os HDs acoplados para salvar os dados coletados na atmosfera. O armazenamento na nuvem, que é justamente para salvar os dados ao iniciar a rota de volta, que é descrito no passo 5, que vai ser efetuado nos servidores da UFSCar. O armazenamento na nuvem. Opa, acabei de ler. Sensor de altitude para acionar o paraquedas de foguete no momento certo, que é justamente no passo 6, quando ele vai voltar à Terra, né? Por exemplo, esse é o nosso conceito de operação 1. Aí a gente passa para o nosso conceito de operação 2. Aí, o nosso conceito de operação 2, a primeira etapa dele é o lançamento do CubeSat acoplado ao foguete, né? Que é basicamente igual o primeiro. Aí segunda fase é o voo, fazendo a rota pré-definida e realizando a coleta e armazenamento dos dados sobre os gases, nos HDs, os HDs que vão estar acoplados, né, no satélite. Aí o terceiro passo é a recepção dos dados de localização do foguete com o sensor de GPS, né? O acompanhamento da rota do foguete, que, por exemplo, a gente pegar um exemplo, o ator desse passo 4, por exemplo, seria nós, né? A equipe que está acompanhando o satélite. Aí o passo 5, acionamento automático do paraquedas do foguete na volta, né? Para ele não sofrer muitos danos. O passo 6, pouso e recuperação do CubeSat com todos os HDs contendo os dados coletados em órbita, que nesse caso, ao invés dos dados que nós coletamos serem armazenados na nuvem, eles vão ser armazenados nos HDs que vão estar dentro do satélite. E 7, o ator vão ser a equipe também, que é o pós-processamento e análise dos dados para a gente fazer justamente esses insights, né, como o Guilherme comentou lá no começo, no escopo do projeto, para a gente montar todas as tabelas e fazer as previsões. Aí a gente passa por conceito 3, que
O primeiro passo dele é a preparação do ambiente controlado, que seria em caso de testes, porque os conceitos de operações eles detalham todas as fases, né, da construção e até do lançamento de um CubeSat. Então, a fase de teste também entra, por exemplo, a primeira fase é a preparação do ambiente controlado, para a gente ter todo o controle sobre todos os testes que vão ser feitos com o satélite. Aí o segundo passo é o abastecimento de combustível que o satélite vai utilizar. Aí o 3 é o teste de propulsão e decolagem, para a gente testar todo o funcionamento do sistema de decolagem, né, do satélite. E o passo 4 é a descida controlada do CubeSat com o paraquedas acoplado, né, que é justamente para a gente analisar se não houve nenhum dano ao CubeSat ou nenhum dano a algum HD que estiver dentro do CubeSat, para a gente não ter nenhuma perda de informações que a gente coletar lá em cima, né. E os atores nesse conceito de operações são justamente nós, do grupo, né, para o controle da decolagem, a preparação do ambiente e o abastecimento do combustível do satélite, e o professor responsável também, que dará o suporte para a gente, né, em toda essa etapa de teste, para que não ocorra nada fora do padrão e que a gente possa ter uma qualidade, né, garantida. Aí a gente passa para o conceito 4, que é quando a ação, o CubeSat atinge a rota do voo próxima à camada de ozônio, que é onde ele vai começar a coletar suas amostras, né, sobre os gases que o Guilherme citou na introdução, todos os gases que desgastam a camada de ozônio, a gente vai fazer a coleta deles através de sensores, que aí a gente pula para o passo 2, que é os sensores captam informações acerca dos gases. E aí o terceiro passo é o armazenamento em HDs ou a transmissão em nuvem, né? Dependendo dos conceitos 1 ou 2. Na prática a gente vai ser utilizado os dois conceitos, né? Para ter uma garantia melhor de que nenhum dado vai ser perdido, desperdiçado, né? E os atores e as ações por exemplo, nesse conceito que o CubeSat já está em órbita, ele já está próximo da camada de ozônio, por exemplo, a equipe não entra, e então os atores vão ser os sensores de oxigênio e de gases tóxicos para realizar a coleta desses gases na camada de ozônio e depois, como já foi citado no conceito de operações 3 e 2, né, os HDs para fazer o armazenamento ou então o sistema em nuvem da UFSCar para a gente guardar esses dados. Aí a gente tem o conceito número 5, que entram mais testes, né, para a gente garantir todo o sucesso do CubeSat, que a primeira fase é o teste do sistema de geolocalização, de GPS, que o nosso CubeSat vai ter um sensor justamente para ter todas essas ações na rota de ida e volta. O teste do sensor de oxigênio / gases tóxicos, que é para justamente quando ele estiver próximo à camada de ozônio, ele ter sucesso em coletar todas as amostras e não coletar amostras errôneas, né? Para a gente ter certeza do material que a gente vai trabalhar depois do pós-processamento. Então, os testes desses sensores são bastante importantes para a missão do nosso CubeSat. Teste de transmissão de informações à nuvem, que é justamente o primeiro conceito de operações. Então, a gente tem que testar essa conexão com a nuvem da UFSCar para a gente poder realizar essa transmissão e não perder nenhum dado. E o teste dos HDs para o armazenamento de dados, que foi citado no passo anterior, no conceito 4 e no conceito 2 também, que a gente não perder nenhum dado também. E aí a gente tem o conceito de operação 6, que a primeira fase, o CubeSat alcança a altitude de 50 metros do chão, que é para a gente testar a decolagem do CubeSat em um nível mais elevado do que somente o sistema de propulsão, que foi no conceito.
O passo 2, sensor percebe nível de altitude maior ou igual a 50 metros e ativa o sistema de segurança, que é justamente para ele entrar na atmosfera e também na volta para ele ativar o sistema de descida, né, com o paraquedas. E no passo 3, os dados começam a ser também armazenados no servidor da UFSCar, além do armazenamento no HD, que aí entra na, na rota de volta dele, que ele começa a mandar os dados para a nuvem da UFSCar, e isso também vai ser ativado por um sensor de altitude junto com o da rota. E os atores e ações desse conceito são o sensor de altitude, para medir quando o CubeSat atinge a altitude, marque 50 metros, né? E o armazenamento na nuvem, para evitar que esses dados sejam perdidos, né? Bom, esses esses foram os 6 conceitos de operações que a gente definiu para o nosso CubeSat. E as principais dificuldades para criar o conceito das operações foi buscar, né, mais conhecimentos acerca dos CubeSats e formular um cenário ideal para que a gente não tenha nenhum tipo de problema com ele voando na atmosfera, perto da camada de ozônio, ou então na rota de volta, ou então na decolagem. São muitas variáveis e a gente pensou em cobrir. A gente tentou pelo menos cobrir o máximo possível. E bom, eu acho que essa foi a principal dificuldade que nossa equipe teve. Agora eu vou passar a palavra para a Vitória para ela falar sobre os requisitos do nosso sistema de CubeSat. No geral, para definir nossos requisitos, a gente fez pensando nos 6 conceitos de operações que foi definido anteriormente, foi os conceitos que o Thiago falou, e os requisitos eles deviam conseguir fazer com que os conceitos sejam implementados e realizados de forma que a gente conseguisse prever os problemas. Então, no geral, os requisitos eles descrevem as funções e os recursos necessários dos sistemas que a gente vai implementar, operar, e podem ser requisitos de desempenho, de cronograma, de custo, ambiental, interface, enfim. Aí, nessa tabela, a gente tem os desempenhos, os requisitos de desempenho. Eu vou só dar uma olhada aqui na minha tela, que está um pouco maior, para conseguir ver. Em desempenho, a gente separou em 3 classes de conjuntos: as instalações, pessoal e operacional. Para cada um deles, a gente implementou uma verificação. A verificação serve para a gente prever possíveis falhas ou ter certeza absoluta que aquele requisito ele foi realizado, ele foi seguido, que alcançamos a meta dele, né? Então, para a instalação, a gente tem que os sensores de oxigênio, gases tóxicos e de altitude, eles devem estar devidamente testados e aprovados. Para isso, a nossa verificação seria um certificado de testagem para cada um deles. O GPS ele também deve estar calibrado antes do lançamento. E para cada um de instalação, a gente pede o certificado para conseguir ter a validação dele. E, além disso, os propulsores devem estar em bom estado e aprovados. Para o pessoal, a gente tem que o time deve conseguir filtrar dados suficientes no lançamento. E a nossa verificação é esses dados apresentados devidamente filtrados. E o time deve prever problemas com os casos de usos. Isso se deve aos conceitos de operações que nós implementamos. Eles foram implementados justamente para prever problemas futuros. Então, a gente separa em etapas, atores e ações, justamente para evitar problemas. Então, a nossa verificação é um resumo de a nossa verificação para esse requisito. É ter um resumo semanalmente dos problemas que tivemos e quais problemas foram resolvidos. E, além disso, o time deve acompanhar de perto todas as operações referentes ao projeto. A nossa verificação é um relatório semanal do projeto. E operacional, temos que o sistema operacional do CubeSat deve conseguir realizar todas as operações e cálculos necessários para a missão. A nossa verificação é um relatório de todos os cálculos necessários
considerando a nossa margem. A margem para esse requisito é de 0,5% de aproximação nos cálculos. Temos também que o sistema CubeSat deve ser capaz de coletar dados suficientes para a missão. Esses dados nós vamos verificar com o relatório dos dados coletados. E o sistema CubeSat deve ser capaz de acoplar sensores diferentes nele. Também teremos um relatório dos sensores que foram acoplados e se foram bem acoplados. Para interface, nós temos 3 conjuntos também, que é transporte, confiabilidade e segurança. Para transporte, temos que o CubeSat deve estar acoplado a um veículo de lançamento. E a verificação é literalmente verificar se o CubeSat está devidamente acoplado no veículo de lançamento e não apresenta nenhum problema. Em confiabilidade, o foguete deve possuir uma rota bem definida e confiável. Temos uma margem de 10 km, de no máximo 10 km para esse requisito, e a nossa verificação é que o GPS deve garantir que a rota seja traçada como foi definida. Em segurança, temos que todos os locais de testes devem ser equipados com extintores de incêndio. Verificando seria uma checagem presencial se todos os extintores que a gente precisa estão lacrados e posicionados nos devidos lugares deles. O ambiente deve seguir as normas de segurança da universidade. Então, a gente precisa checar os requisitos de segurança do local da universidade. Os alunos devem se equipar com o EPI necessário. Então, teremos uma verificação se todos os membros da equipe que estão participando do teste estão equipados. A distância mínima do local de testes com CubeSat e do veículo de lançamento deve ser de 50 metros. Então, teremos uma faixa sinalizadora para verificar se a distância está sendo seguida. Pode passar. Em testes, temos 2 conjuntos. Os conjuntos são ambientais e operacionais. Em ambientais, temos os testes ambientais. Os testes ambientais devem garantir que o CubeSat não cause danos à camada de ozônio. Esse dano seria danos a mais que a camada de ozônio já tem. E também, para verificar, teremos um relatório semanal sobre as mudanças que aconteceram na camada de ozônio, assim que nós realizamos o lançamento. Não deve haver danos ambientais nos locais de testes operacionais relacionados a CubeSat, considerando que os lançamentos serão em locais abertos, né? E provavelmente teremos florestas. Então, a verificação é a apresentação de um relatório mensal dos danos ambientais, caso haja danos ambientais. Em operacionais, temos que os testes operacionais devem ser realizados em ambientes controlados. Então, a verificação a gente vai alugar lugares controlados para testes, lugares que são devidamente equipados, com todos os equipamentos de segurança que a gente vai precisar ter. Então, além disso, temos que os testes operacionais devem ser realizados com devida supervisão. Então, para verificar, a gente vai ter acompanhamento de pessoas equipadas e treinadas durante os testes, considerando que todos os membros da equipe também terão treinamento prévio, né? E, por fim, os testes devem ser realizados tentando simular condições similares à da missão. Então, verificação seria o controle do ambiente de teste para ficar mais próximo possível das condições da missão. Herança de requisitos, a gente sabe que pelas aulas nós aprendemos que os requisitos eles são frequentemente organizados hierarquicamente. Em um alto nível, os requisitos eles se concentram no que deve ser alcançado e não em como fazê-lo. Nesse caso, nós temos que os requisitos são separados em uma estrutura hierárquica, começando com os requisitos de nível mais alto. E os requisitos de nível mais alto, eles são decompostos em requisitos funcionais e desempenho. Então, esse diagrama, ele mostra exatamente isso para nós. Temos requisitos de missão e eles são separados hierarquicamente. Na primeiro bloco de requisitos, temos requisitos funcionais, que são todos esses que eu falei anteriormente. E no segundo bloco, temos requisitos de desempenho. Pode passar. Aqui seria a nossa revisão de requisitos, o SRR. No geral, a revisão de requisitos consiste
em a gente dar uma visão geral dos requisitos, descobrir e, de acordo com os testes, se vamos precisar implementar não, no caso, definir mais requisitos ou alterar alguns requisitos. E tivemos duas alterações. A primeira é que um dos nossos requisitos dizia que o CubeSat deveria estar acoplado a um veículo de lançamento, e a alteração foi para que ele deve estar acoplado a um veículo de lançamento, sim, só que esse veículo de lançamento ele já deve possuir uma rota definida previamente. E o segundo requisito que alteramos foi que a distância mínima do local de teste no CubeSat deveria ser de 50 metros. Aí nós alteramos para que a distância mínima seja de 75 metros. Essas são as referências bibliográficas que usamos no geral, na parte de introdução, missão e escopo do projeto, que foi apresentado pelo Guilherme. E a apresentação do nosso projeto é essa. Acho que vamos falar um pouco agora sobre a estrutura do nosso relatório, né? Que temos um relatório, e eu vou passar a palavra para o Guilherme. Então, basicamente, o nosso relatório inteiro consiste nessa apresentação, só que a gente fez essa apresentação para deixar o nosso documento um pouco mais visual, para melhorar a qualidade do seminário em si. Então, aqui agora, eu vou compartilhar o nosso documento aqui. Um segundinho, que eu já pego a guia. Então, esse daqui é o nosso projeto, né? Ele está no formato de um documento do Microsoft Word, porque ficaria mais fácil para apresentar, né? Para se guiar e não o PDF. No entanto, o PDF a gente enviou pelo AVA, então qualquer coisa também, só se precisar salvar, a gente salva aqui qualquer coisa. Então, aqui está a capa, como todo o projeto. O nosso sumário, que foi o apresentado nos slides, né? Então tem todos os principais títulos do projeto, lembrando que tem alguns ainda que estão em branco, porque o documento não está totalmente pronto. Então temos aqui a introdução, o escopo, os stakeholders, os conceitos de operação, também os requisitos, o SRR, algumas partes em branco, as considerações finais, que também não está completo, e a bibliografia. Também o estatuto, né? Aqui tem todas as modificações que fizemos, inclusive uma hoje justamente por esse SRR, fizemos antes da apresentação. Temos aqui a introdução, então eu não vou ler novamente, porque tudo isso aqui já foi lido. Então, por cima, o nosso trabalho ele contempla um CubeSat, que vai fazer a análise dos gases de ozônio na camada, aliás, nos gases da atmosfera, da camada de ozônio. E tem aqui tudo, novamente, como já foi apresentado. Então, tem o escopo do projeto, tudo está devidamente colocado aqui no documento. Os nossos stakeholders, todos eles, com as tabelas do Value Flow, com todas as definições também das tabelas, né, das organizations. Aqui o mapa no modelo Hub and Spoke, que também já foi explicado. Todo o mapa completo dos SVN, né, que é a rede de valor dos stakeholders. Os conceitos de operação também, que o Tiago apresentou. O conceito 2, o conceito 3, o 4, o 5 e o 6. Aqui também as principais dificuldades que nós tivemos, que foi justamente ter essa fidelidade com os dados.
Então, foi necessário bastante pesquisa, a gente gastou bastante tempo pesquisando, fomos em diversos sites para ver os dados que a gente queria a respeito de, por exemplo, principalmente nessa tabela de requisitos aqui, que a gente requer necessariamente tais valores, né? Ou então aqui em cima, nesses conceitos também a gente utilizou bastante para a gente saber como se comportava um lançamento, como funcionavam esses CubeSats e as análises dos sistemas acoplados. Então, aqui temos todos os requisitos que a Vicky comentou, com todos os dados devidamente calculados. Não vou falar devidamente calculados, porque parece que a gente fez alguma coisa muito profissional, sendo que a gente estipulou um valor que fosse adequado para esse requisito e um valor dentro da realidade, né? Então temos aqui os requisitos, todos os requisitos que a Vicky falou. A hierarquia desses requisitos também, como a Vicky disse, que é algo bom, aliás, bom não, desculpa, que é algo necessário aqui, que todos os requisitos têm essa hierarquia. Os SRR também, a bibliografia e aqui por fim o estatuto, que é o estatuto que rege o nosso grupo dentro dessa Olimpíada Brasileira de Satélite. No mais, eu acredito que seja isso. Esse é o nosso documento. E é isso, eu vou passar a palavra para alguém que queira falar alguma outra coisa aí, para o Thiago ou para a Vicky. E eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção. Acho que no mais é isso. Essa foi a apresentação do nosso trabalho, a apresentação em si e também o nosso documento. E muito obrigada. É isso aí, acho que foi bem explicado. Valeu.